Olá pessoal, este é o Céu da Semana de 19 a 25 de setembro. Começamos a live sobre o panorama semanal astrológico, sobre as posições importantes que envolvem este Céu da Semana, que tem algumas condições importantes marcando esse momento, os últimos dias do período virginiano. Quero dar as boas-vindas aí para quem chega, para quem participa da live ao vivo no momento e também para você que verá depois ou reverá. Então, um salve a todos que começam a participar da nossa live também. Falaremos desse tempo de 19 a 25 de setembro, últimos dias do período virginiano. Dá as boas-vindas aí a quem chega. Olá, Urano em Terapeutas, tudo bem? Pessoal que... Boa noite, Cláudia. Pessoal assíduo aí que curte papo astrológico ao sábado à noite, ao fim de semana à noite. Temos aí o período dos últimos dias virginianos, teremos aí quarta-feira o equinócio de Libra, equinócio de outono no hemisfério norte, para quem está acima da linha do Equador, e de primavera no hemisfério sul. Equinócio é o tempo que se equivalem o dia e a noite em mesmo tempo, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Isso ocorrerá quarta-feira. Boa noite, Bernadette. Boa noite, pessoal que chega. Então temos um momento importante aí na semana que marca esse tempo libriano que chegará dia 22 e é uma das pautas deste Céu da Semana que falaremos também. Boa noite, Caia. Boa noite aí a quem chega. Georgina, minha amiga uruguaia, como está? Então, um salve a todos que estão participando e quem verá depois também. Então, para começar a semana, boa noite, Aline também, bem-vinda. Então, começo da semana aí, últimos dias virginianos, né, que a gente tem, saudações aí os últimos aniversariantes de Virgem, os librianos que começarão a fazer aniversário, entrar no ano novo astrológico. Então, uma saudação especial à trupe Virgo Libra, que teremos esse momento de passagem, de transição, né? Por isso que Virgem é um signo mutável, né? O que muda é a estação. Iremos do verão para o outono no hemisfério norte e do inverno para a primavera no hemisfério sul. Então, essa curiosidade. Então, a gente começa essa semana dos últimos dias virginianos. Segunda-feira já temos um bom aspecto de Mercúrio com Júpiter. Sempre tem um período importante quando há um aspecto entre esses dois, porque envolve um planeta associado a aprendizado, a informação, a comunicação, com Júpiter, que é associado a conhecimento, a expansão, a fé, a desenvolvimento cultural. E bom aspecto Mercúrio-Júpiter sempre é positivo num contexto de troca de aprendizado, inspiração, buscar informação com quem tem a nos proporcionar sabedoria, inspiração. É positivo para novos estudos, para curso, para atividade cultural, para conclusão de algo que a gente vive ou está a aprender. Então, um tempo importante, especialmente para a gente poder absorver informação com quem traga uma inspiração, né? Bons aspectos com Júpiter e principalmente Mercúrio facilita essa troca de aprendizado, essa condição de a gente desenvolver diálogos importantes, se inspirar em quem tem uma positividade, em quem tem uma condição importante para trazer conhecimentos, falar com o professor, aquela mentoria, quem está lidando com alguma atividade cultural, né? Lu, bem-vinda! A gente também aprender ou passar conhecimento, né? Uma semana que tem um bom aspecto Mercúrio-Júpiter é especial para a gente acreditar naquilo que a gente sabe, botar fé naquilo que a gente tem um saber, um valor. Isso é importante até para trabalho, para o que a gente for executar de alguma maneira no nosso dia a dia, mas principalmente na parte profissional. Essa troca de conhecimento, de saber é importante. Então, esse tempo aí que marca a segunda-feira
com um bom aspecto de Mercúrio e Júpiter. O pessoal gosta de ver o desenho, né? Vamos tentar fazer um aparato aqui do aspecto. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Vou tentar ajustar o fone aqui para vocês, para a gente poder, porque eu estava carregando aqui o meu celular. Então agora acho que está melhor o áudio, né? Tá mais ok? Então vou aqui posicionar. Então a gente olha lá, ó, Mercúrio 23 graus de Libra e Júpiter 23 graus de Aquário na segunda-feira, dia 20. Então, um tempo importante para a gente poder desenvolver o lado intelectual. Para tratativas de parte burocrática é importante também, documentos, papéis, tá? Lá, Júpiter é 23 de Aquário, Mercúrio é 23 de Libra. Então, tempo especial. Legal, Bernadette, está me ouvindo bem aí, né? Então, ótimo. Então, é um período especial para a gente poder também se inspirar em quem tem conhecimento, né? Às vezes aquele professor, aquela pessoa da família que a gente confia, ouve uns bons conselhos, uns puxões de orelha, né? Mercúrio, aspecto Júpiter, é aquele bom aspecto do positivismo, buscar em quem tem uma positividade, um alto astral, né? Contato, convivência, né? Não ficar de bode com quem fica pondo a gente para baixo, né? Então é importante esse tempo para a gente frisar essas pessoas que tragam inspiração, troca, aprendizado. É aquele aspecto especial para a gente fazer um aperfeiçoamento dos temas culturais. A gente percebe aí que voltou algumas atividades com a pós-abertura em alguns lugares de comércio, de atividade cultural. Então, bom para dar uma esticada no museu, dar uma esticada na livraria, com aqueles cuidados todos ainda, mas vivenciando um pouco mais cultura. Boa noite, Cássia, bem-vinda! Então, temos aí esse tempo de expansão da mente, de conhecimentos para novos cursos, para a gente aprofundar a informação. Então, bom aspecto de Mercúrio e Júpiter no começo da semana, aí na segunda-feira, impactando e abrindo, expandindo a mente, né? Eu brinco com aquele aspecto do animador de excursão, né? Vamos lá, galera! Uhul! Né? Quando você chega segunda-feira, aquele tempo nublado, né? Aquela segunda-feira cinzenta de manhã, né? Que você fica aquela preguiça de fazer alguma coisa, né? E você vai malhar. Então, com um bom aspecto Mercúrio e Júpiter já dá uma animada, já dá uma descontraída, a gente já, né, estica, dá uma alongada, né? Então você já dá um start bom para você começar bem a semana com a cabeça mais positiva, com um pouco mais de pensamento positivo. Boa noite, Ana, bem-vinda. Obrigado pelos parabéns. Já fiz, foi dia 2. Obrigado. O ano novo começando, então tá bem-vindo sempre. Obrigado. Então é isso. Tempo de Mercúrio em bom aspecto com Júpiter, a gente tem essa dinâmica no começo da semana. Na segunda-feira também temos a lua cheia em Peixes. Lua cheia pisciana. Toda lua cheia, ela exalta um tanto as emoções, né? Ela escancara certos sentimentos, ela é positiva para a gente ter divulgações de trabalho, de assunto, a gente percebe um pouco mais de muvuca nos ambientes, nas diversões, nas situações. Obrigado, Mila! Então a gente tem um tempo em que a lua cheia abrange essa condição de uma notoriedade das emoções, daquilo que a gente lida no trabalho, nas situações cotidianas. Normalmente os lugares ficam um pouco mais movimentados, os ânimos um pouco mais acirrados, intensos, né? Mais escancarados. Então, tempo de lua cheia costuma ter essa condição, e em Peixes ainda, que é um signo de água, marcando essa condição. E ainda, como a gente tem um bom aspecto Mercúrio-Júpiter, é positivo para algumas inspirações. Para os temas culturais, então, ganha uma proporção positiva também. Tá? Então existe esse time da lua cheia em Peixes para a gente poder também ficar atento com uma certa comoção emocional
diante de assuntos, diante de temas num sentido geral. A gente pode tomar-se por alguma causa, por assuntos que toquem emocionalmente a gente, seja na mídia, seja numa situação dos outros, né? Então toda lua cheia ela já dá um certo, uma certa amplitude das emoções. Ela em peixes, ela num signo de água, tem uma questão aí do micro e do macro, né? O sol em virgem com a lua em peixes, existe essa questão micro-macro, aquilo que a gente não percebia nos mínimos detalhes, ou também não percebia de tanto que a gente ficou muito focado em dados assuntos e não percebeu outros. Tá? Então vale também uma atenção para as dispersões, afinal é uma lua cheia pisciana, temos Netuno junto ali também, né? Então isso vale também para o foco, para a gente não dispersar por coisas pequenas que tirem da nossa atenção ou de algo muito importante de cotidiano, de coisas essenciais, de certa forma, né? É no último, aí nesse períodozinho final de Virgem, na segunda-feira, deixa eu tentar colocar aqui no desenho, que é a conjunção da Lua com Netuno, a Lua cheia conjunto a Netuno, olha lá. Então eu tenho o Sol a 27 de Virgem, ali a Lua cheia lá vai ser a 27 também, Lua cheia conjunto a Netuno. Então uma Lua cheia conjunto a Netuno que recomenda essa condição para a gente também não perder o foco com bobagens, não gastar energia à toa com dedicação a assuntos dos outros, né? Lu, obrigado, grato pela lembrança. Então é um time especial para a gente poder vivenciar situações um pouco coletivas ou abraçar algumas causas, mas também não perder o foco diante do que é importante no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vivencia de um modo geral. Né? Então, lua cheia pisciana, às vezes a gente pode entrar um tanto na comoção de outras pessoas, nos assuntos dos outros, né? numa questão coletiva, né? Num sentido mais abrangente, né? Essa tendência meio de abraçar o coletivo, a causa dos outros. Né? O que mais tem de cola da nossa lua cheia aí na segunda-feira? Atenção com as expressões, é um momento importante para exercitar as crenças também, para um lado mais que envolve a nossa energia. Às vezes a gente pode sentir um desgaste, uma absorção de tanto que a gente dedica assuntos para os outros. Né? Então, meditação, uma pausa, ou um sonzinho ali de um Spotify para dar uma fluida melhor, né? Ou um momento cultural, um momento musical, um teatrinho ali, um sonzinho ali, né? Aquilo que de certa forma tira um pouco do real, pelo menos por alguns instantes, né? Para dar uma revigorada nesse tempo de lua cheia em peixes, começando a semana também. Certo? Temos ainda no céu da semana, passando aí adiante os dias, na quarta-feira, um aspecto de Mercúrio com Plutão, quadratura Mercúrio-Plutão. A gente falou de um bom aspecto Mercúrio-Júpiter. Bom aspecto Mercúrio-Júpiter tem a questão da troca de conhecimentos, do pensar positivo, dessa integração cultural com quem proporcione uma disponibilidade de inspirar a gente pegando exemplos de pessoas que têm uma certa mentoria, uma certa ideia de ser referência para nós, né? Então acaba sendo importante de interação, né? de a gente poder lidar com trocas, com aprendizados, cursos, atividades culturais. No aspecto Mercúrio-Plutão, Plutão é um planeta que envolve um senso de transformar, um senso de impacto mais brusco, mais radical. Mercúrio, por ser um planeta associado às comunicações, quadratura não é bom, Jamil? Então, quadratura ela é um aspecto tenso, um aspecto desafiador, né? E quando acontece com Plutão, às vezes ela é um pouco
é radical. E Mercúrio, por ser atrelado à comunicação, por ser um planeta associado ao falar, vale uma atenção para que as coisas que a gente fale não causem uma certa saia justa, né? Então, às vezes, um A mal colocado, um tom meio não muito. Não é nem explode, viu? Porque normalmente o que explode é Mercúrio-Marte, mas como é Mercúrio-Plutão, é aquele comentário às vezes sutil que você fala meio baixinho, né? Lu, obrigado, imagina, não tem problema. Obrigado mesmo mesmo com a demora, não tem problema. O pessoal demorou mesmo, né? Eu fiz aniversário já faz umas 2 semanas, mas o pessoal está lembrando. Mas vale a pena. Eu agradeço as, os conglomerados virginianos aí que estão fazendo aniversário também, que fizeram aniversário, os parabéns também. Então eu falava do Mercúrio. Aliás, a Lua é a Leonina, minha amiga de infância, uma pessoa mais do que querida dos ônibus escolares, né? Então, o Mercúrio quadratura Plutão que a gente dizia tem essa atenção para a gente não cruzar, né? É isso, Mila, fale com o motorista apenas o indispensável, tá? Então tem essa tendência da gente poder, às vezes, criar uma certa saia justa num certo tom de fala ou algum assunto. Um cuidado para a gente não parecer um tanto radical com uma certa comunicação. Obrigado, Carla! Então vale essa tendência de estratégia na maneira de conduzir certos assuntos, não ficar preso a certo radicalismo, né? A gente não ir tanto a ferro e fogo diante de certas conversas. Então, Plutão é o regente de Escorpião, Mercúrio é o regente de Gêmeos, de Virgem. Então, às vezes, um certo senso crítico que possa extrapolar em dados assuntos. Então, vale uma certa estratégia. Quer colocar uma crítica, uma pontuação? Vai a calma e elegância, né? Vai num timing que dê para causar o mínimo de estrago possível, porque às vezes pode sair um pouco do tom, às vezes no impulso a crítica vem de uma certa forma um pouco intensa, né? Mas é o Mercúrio em Libra, então é algo que provavelmente quem conseguir dá para a gente atentar. Se mesmo pra gente, às vezes alguém coloca uma frase, um tom, e às vezes a pessoa não está num bom dia, e a gente leva aquilo meio que pro pessoal. Então, às vezes dá um certo descontinho, porque às vezes a pessoa está numa. Agora, se ela for reincidente, aí não tem jeito, né? Aí é porque é um problema crônico, neurológico da pessoa, né? Não é um mau dia. Às vezes é um problema neurológico mesmo, né? Pessoa pneuzinha, tá? Então, outras questões de Mercúrio-Plutão. Momento de desafio para compreensão de tabus, de assuntos que envolvam preconceitos. Quando tem quadratura Mercúrio-Plutão, deixa eu pegar uma água aqui, quando tem aspectos difíceis com Plutão, existe um certo teste para as coisas que envolvam tabus que a gente lide. Então, às vezes, a gente pode perceber que tem certos preconceitos, lógico, muita gente tem preconceitos ou não consegue se desvencilhar totalmente de algumas manias ou preconceitos, porque às vezes não manifesta muito de cara, né? Então, com quadratura Mercúrio-Plutão, vale uma compreensão das diferenças, de quem é muito diferentão, né? De quem lida com questões um pouco associadas à intimidade, tabus, né? Então tem essa questão. Estou com essa reincidência no meu trabalho sem paciência, já que pois é, tá. Então é estratégia, calma e elegância, né? Para não dinamitar um campo minado da língua, do verbo, né? Então é um time aí de ponderação diante de certos diálogos. Mas por outro lado, como tem um bom aspecto Mercúrio e Júpiter, às vezes dá uma ajuda na compensação. A gente pega um conselho com quem sabe lidar com a pessoa que tem uma certa dificuldade. Então
o que eu faço com aquela pessoa, né? Como é que você lida com ela se eu não consigo lidar, né? Desse jeito? Como que você consegue ter paciência com aquela pessoa? Às vezes ajuda, né? Quando a gente parte para uma outra direção de diálogo com quem entende melhor a gente e aquela outra parte. Então, como Mercúrio está em Libra, essa diplomacia pode ajudar, né? E outra questão é o cuidado com divergências de padrões, preconceitos. Tem que segurar Urano, tá? Urano na 3, pois é. Bom, Urano na 3 é um jeito de pensar original, ou de entender diferenças. Pode ser um ponto interessante também, usar o lado bom desse Urano na 3. Tá? Então tem uma complacência aí. Já esse Mercúrio quadrado Plutão vale atenção com o desafio dos preconceitos, com certos tabus. Muitas vezes a gente percebe nas mídias debates, assuntos que vêm à tona. Ainda mais uma semana que é lua cheia e que Mercúrio tem aspecto tenso com Plutão, alguns assuntos que envolvam tabus, essa questão de diversidade, de preconceito, de injustiça, de causa para um determinado segmento, para um determinado grupo, né? Para questões que envolvam diferenças de etnia ou de gênero, costumam ganhar um burburinho e gerar certos debates, né? Uns certos embates, né? De falar na lata que a pessoa é sem noção. Ou tá, tem que ver o seu Mercúrio aí nessa jogada, viu? Isso aí não é tanto Urano, não. Tem um quê de Mercúrio ali. Precisa saber onde é que está esse seu Mercúrio, o que ele faz, tá? No esmiuçar do mapa astral. E então é isso, gente. Esse tempo de quadratura Mercúrio-Plutão vale essa ponderação também com questões que às vezes ficam muito evidenciadas no dia a dia e ganham uma proporção grande para debates, para tabus, para temas que envolvam preconceitos. Isso pode ganhar um destaque aí ao longo da semana e gerar um certo frissonzinho, né? A gente fica indignado com algumas questões abrangendo diferenças de opiniões, de pensamentos, que vale aí ponderação, estratégia e não gastar energia à toa com essas questões, para a gente não se sentir sugado também, né? É só na quarta-feira a quadratura. Então, Gemi, boa noite, Bel. Então, Gemi, a quadratura exata é na quarta-feira, mas a óbvia, a tolerância já está por acontecer desde o final de semana, tá? Então, se por acaso você já vem percebendo, não estranhe, porque já temos o aspecto da quadratura. Vou colocar aqui para você, deixa eu ver, segunda-feira, vou até pôr no desenho aqui para você poder enxergar e ficar melhor de perceber. Segunda-feira, Mercúrio laranjinha 23, vermelhinho com Plutão a 24 em Capricórnio. Tá vendo a quadratura? Olha lá, a tensãozinha desenhada. Então, vale essa tensão já desde o começo da semana, tá? Desde o início da semana lá, desde segunda-feira. Então, tem ali um time para a gente poder ponderar com essas questões e também a gente perceber um pouco certos burburinhos associados a tabus, preconceitos, questões sociais que podem gerar debate, um debate coletivo aí. Tá? Já estão falando demais aqui no meu DM, isso vai gerar estresse. Ô Mila, vale estratégia, né? Sutilezas, atenção para não causar saia justa, certo? Então é isso, gente. Quarta-feira, mudando aí do para quem tem Plutão em Libra, essa quadratura Mercúrio-Plutão não pode dar um empurrãozinho nos processos de autocura pela palavra. Então, Juliana, na verdade, depende da posição de Plutão. Porque, por exemplo, eu tenho Plutão em Libra. Plutão em Libra é uma posição... todas as pessoas nascidas de 70 e
71 a 84 tem Plutão em Libra, entendeu? Então é uma geração, é um coletivo, tá? Então, pois é, a Jami tem também. Então, é uma posição geracional, entendeu? Então, cabe ver se eventualmente você não tem, não é apenas o Plutão em Libra, mas um Mercúrio com Plutão, tá? Uma conjunção, uma quadratura, um aspecto, tá? Então, às vezes, quem tem Mercúrio, Plutão é propenso a ter esse empurrãozinho, tá? Obrigado, Lidiane. Obrigado. Beijo para Belo Horizonte também, para a coletividade mineira. Então, você tem o cantinho. Então, a quadratura Mercúrio-Plutão também tem um fator para poder desencadear alguns assuntos, né? Então, vale mais atenção para quem tem esse aspecto, não extrapolar, né? Não meio que escancarar certos assuntos. A gente pode se ver num certo fogo cruzado de debates, de assuntos mais delicados, assuntos mais íntimos, ou coisas nossas mesmo que a gente possa se abrir mais, até mesmo na terapia, até mesmo com um terapeuta, com um parente, com algo que está pendente, aquele assunto mais profundo. Está vivenciando isso, Cantinho? Então, é por aí, é isso. Então a gente meio que entra num time de falar certos assuntos que incomodavam e a gente queria mexer, aquele assunto da nossa caixa preta, uma certa ferida, um lado meio do fundo do baú, né, que a gente guarda, e a gente meio que, ou em terapia, ou para alguém, a gente se abre para desafogar um pouco o emocional, né? E adoro a sua análise dos mapas dos famosos do Medina, foi excelente. Ah, que bom, Tati, gostou? Medina, campeão mundial, tricampeão mundial, né, de surf, capricorniano com ascendente em leão, né? Tá vendo? O povo fica falando mal da Yasmin Brunet, né? Mulher deu uma mudada no cara, né? Ela chegou no cara, falou para ele, dá um back, né? A manobra lá do surf. O cara foi lá, fez, e ninguém no surf tinha feito o que ele fez em competição, né? Então, para você ver o poder que a mulher tem com o rapaz, né? E o cara com Saturno na casa 7, olha só. Então, méritos ao Medina. Méritos a Yasmin Brunet também, que deu um start no rapaz. Eu achei ótimo. O pessoal fica falando, cara é exibicionista, exibidinho, tralalá. Tá vendo? Foi lá, mulher foi inspiração pro cara, largou família, foi embora, tricampeão mundial, né? Ó, se finir, e segue a vida, cada um com seu cada um, né? E aí, o mapa dele é bem interessante, eu achei bem bacana. Os mapas dos famosos ali, eles são aulinhas assim, bacanas, né? Que dá pra gente poder exercitar a interpretação astrológica de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente sai do nexo signo, ascendente, lua, né? A gente astrologa, né? De forma mais ampla, né? Tem Plutão em Virgem, casa 9, Aninha. Deixa eu ver, Mercúrio em Libra, Lidiane. Então, Mercúrio em Libra também tem uma questão importante, porque é um momento que Mercúrio está em Libra, né? Então, acontece da comunicação ficar um tanto mais direcionada, definida para tratar assuntos, para definir assuntos na comunicação, definir ideias, pensamentos, conversas, né? A gente poder abranger mais algo que envolve o nosso íntimo nesse momento que Mercúrio faz quadratura com Plutão. Então a gente mexe em alguns segredos, ou pelo menos confidencia com quem a gente confia, ou pelo menos dá uma despressurizada emocional ou mental de algo que a gente vem acumulando. É um tempo interessante para isso também, o pessoal que tem Mercúrio em Libra. O cara mostrou do que é capaz. Pois tá, né? Dali Medina, bom também para os outros, né? O Brasil está numa fase do surf ótima, né? O Ítalo, o Filipinho Toledo, né? Galerinha federal. Muito legal, gente. Vamos falar também agora do Sol em Libra, chegando o período dos Librianos, dia 22.
Toda vez que tem ano bissexto, como foi 2020, e no ano seguinte, que é agora, 2021, os signos em si eles começam relativamente mais cedo diante de horários e datas. Então Libra começará quarta-feira, dia 22, no horário de Brasília, horário padrão Brasil, sul-sudeste, 4h20 da tarde, tá? 16 horas e 20 minutos da tarde. Então, antes disso, bebê que nasceu ainda com uma cara sisuda, um olhar desconfiado, observador, ainda é virginiano, mas se já nascer querendo um social, né? O que eu brinco com o céu das gestantes. Né? Tá chegando, Ana, tá chegando o seu nível, parabéns, parabéns adiantado. Então, a partir de 16h20, horário Brasília, né? E aí vocês fazem a continha do fuso aí na Europa. Você tá rindo, Bel? Vocês fazem a continha aí, quem está na Europa, Estados Unidos, Suíça, pessoal que está à distância, quando for 16h20, a Europa deve ser ou 19h20, ou 20h20, ou 21h20, se for Suíça, Alemanha, Portugal, né? Tem horário fuso de 3, 4, 5. Mas falando Brasil, padrão São Paulo, Sul, Sudeste, Brasília, 16h20, os bebês que já nascerem socializando, querendo fazer um encontrinho social no pré-natal, a partir das 16h20 já vai ser Libra. Né? Libra é o signo de ar, é o signo da sociabilidade, é o signo da balança, né? Eu já não sei se eu vou ou se eu fico, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Tá? Os librianos, eles são ponderados, eles não são indecisos. Tá? Vamos ser justos, né? Eles são ponderados. Sagitariana, semana só por Deus. Calma, Fabi, calma. Sagitariano vai ter momento interessante. Júpiter vai estar em bom aspecto com Mercúrio, vai ser bom para estudos, vai ser bom para interações. Vamos com calma e elegância na fé, vamos no positivismo. Fernanda, bem-vinda! Então, falando dos librianos, falando do equinócio. Então, a gente tem um equinócio. Libra é um signo cardinal, assim como Áries, assim como Câncer, assim como Capricórnio. Não sei se vocês já notaram, mas todos os signos cardinais, esses que eu citei, eles são os que começam estações do ano. No exato instante que começa esse signo, começam o exato instante da estação do ano. O Ale, Peixes é um signo chamado mutável, o signo que termina a estação. Igual Gêmeos, igual Virgem, igual Sagitário, igual Peixes. Então a gente está em Virgem agora, nos últimos dias dos virginianos, terminando uma estação. Peixes termina uma estação quando é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Tá? Então é aquela questão da mudança, gosta de flutuar, né? O peixe gosta de muda as emoções rapidamente, muitas vezes. Né? Boa noite de Portugal, Luísa, boa noite. E Libra é o signo cardinal, então é o equinócio. Vou tentar mostrar aqui para vocês um desenho legal, que é o do equinócio da primavera aqui no hemisfério sul e do outono. Olha lá, o equinócio, gente, é quando a Terra ela recebe luz do Sol de forma igual, tanto no norte quanto no sul. Tá? Então, é um tempo associado ao equinócio. A linha do Equador é como se fosse o eixo Áries-Libra. Tá? E a linha de cima é o Trópico de Câncer, a linha de baixo o Trópico de Capricórnio. Então, é quando vocês percebem que começa um verãozão aqui no hemisfério sul, o Sol está na linha de Capricórnio, aquela linha de escola de geografia que a gente teve. E quando é verãozão lá na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, é a linha de Câncer, a linha imaginária de Câncer. Então vocês perceberam que quando começa a estação do ano, envolve essa história do início. Né? O solstício é para Áries e é para Câncer e Capricórnio, e o equinócio é para Áries e Libra. Tá? Então, o Bel, tem essa conversinha de portal, né? Enfim, eu não lido muito com essa história de portal, não, tá? O pessoal gosta, né,
Eu acho assim, portal energético, acho que tem toda hora, todo instante, todo minuto. Não precisa de um número redondo, 21 do tanto de 21 para abrir um portal, né? Eu acho que todo instante tem um canal de energia, ó, tem um portal, né? Precisa de uma combinação numérica para ter portal, né? Tem um pessoal que adora pegar o 11 do 11, o 9 do 9, né? Não precisa de combinação numérica para ter portal, né? Mas tudo bem, falemos de Libra. Libra é um signo que começa a estação do ano, assim como Câncer, assim como Áries, assim como Capricórnio. Então, é o signo cardinal. Então, um tempo de início, de começo, de indicações para etapas novas, né? A Lê não viaja muito pelo Capricórnio, né? Lê o ascendente em Capricórnio, né? Dá uma segurada no lado, na natureza pisciana. Dirlene, boa noite. Deve ser por isso que hoje eu estou meio emotiva. Por que, Dirlene? Acho que é a lua cheia aí chegando, né, Dirlene? A gente está num tempo é, de, de lua cheia, né? Já nos aproximando, né? Lua conjunção Júpiter, né? Estamos com, com a lua chegando aí para peixes, né? Aí agora, desses dias, por isso, né? As emoções ficam mais à flor da pele. Foi o que eu falei da lua cheia pisciana, né? Então, o equinócio, gente, o equinócio, ele acontece em Libra, em Áries, tá? É quando a gente viu aqui no desenho que o mesmo tempo do Sol e a luz do dia no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, o ingresso do Sol em Libra, aniversário dos librianos, a partir do dia 22, 16 horas e 20 minutos, tempo interessante para troca, para relação, incide mais em clareza nos relacionamentos, o exercício, esse exercício da gente compreender o ponto de vista do outro, né? Essa vibe libriana de ponderar sobre as questões. É um tempo que a Lua está em Libra também, né? É um tempo de Lua libriana Mercúrio e Marte estão em Libra também, né? A Lua cheia ela estará em Peixes, mas Mercúrio e Marte está por Libra ainda alguns dias e a gente aproxima de uma conjunção Sol-Marte em Libra também. Então essa questão da compreensão com as relações, de ampliar direções em assuntos que envolvam relacionamentos, definir questões diante de convivências. Tempo libriano é interessante para ponderar, para a gente, né, levar os dois lados da moeda. Tem um senso de justiça também, Gemi. Boa noite, Inês, bem-vinda. Então a gente também vivencia essa condição, né? Oi, Luta, tudo bem? Plutão na 12. É o que? O Plutão do mapa, do teu mapa. Então, o equinócio, esse tempo de equinócio de Libra aí na quarta-feira, a semana libriana, né, que começa a partir de quarta. Tá cansada de ponderar com o Marte em Libra? Vamos ter que ponderar mais o C, Guzmão. Não é só ponderar, mas é ponderar e fazer, né? É ponderar para agir, né? Agora vem ação, né? Libriana com Mercúrio em Libra retrógrado. Alves Salaína. Alves Salaína. Então, o lado do momento de ano novo para os librianos, de novo ciclo, né? Da gente poder vivenciar essas questões atreladas à relação, a convivências, a entender mais o lado do outro, né? Deixa eu ver se eu faço o céu do ingresso do Sol em Libra para vocês. Então, esse tempo de Libra, a gente fala que tem uma história aí que Libra é a lenda dos indecisos, né? Do lado de ponderar. Tem muito libriano indeciso aí. A Titi Vidal, minha amiga, ela fala que Libra sempre sabe ou tem a decisão pronta, mas ele tem o lado político. Muitas vezes ele não quer causar desarmonia, né, na hora das tomadas de decisões. Eu acho que é por aí também.
Acho que tem essa questão. Estou cansada de ponderar o lado do outro. Pois é, Ana. Então vamos parar de ponderar, né? Então, olha lá, ó, Sol em Libra, 0 grau. Ó, quando o Sol ingressa em Libra, ele já faz a conjunção com Marte também. Então é um exercício para despertar atitude em muitos librianos, não só nos librianos, mas quem tem posições em Libra e para todo mundo, em geral, em alguma área, né? Exatamente, ele tem o eixo ariano, né? Isso, Fernanda, tem o eixo, né? O signo oposto a Áries, né? Então acaba sendo marcante. Olha aqui para São Paulo, 22 de setembro, 16h20, tá? O ingresso do Sol em Libra, já encontrando Marte. Essa conjunção a gente vai falar mais para frente na outra semana, tá? Mas a gente vai dar algumas pinceladas dela porque ela acontece de 2 em 2 anos e ela deve marcar um novo ciclo para decisões. Marte é um planeta associado a atitudes, decisões, então a gente define questões importantes diante de relacionamentos, projetos, assuntos, trabalho. Tá? Então tem essa questão associada a esse período. Tati, você tem Mercúrio, parte da fortuna, Sol e Plutão na casa 4. Questão familiar, questão doméstica, podendo ter uma etapa nova, né? Ou em termos de convivências, ou em termos de ajuste no ambiente, né? Pode dar uma reformada, uma mexida aí nos aparatos, né? Tudo em Libra, né? Então tem essa questão. Eu adoro meu Marte em Libra, preciso de aprovação daquilo que quero. Marte, não tem Marte em Libra, Vera? Pois é, eu também tenho. Marte em Libra é um exercício, né, de iniciativa, de ação. Né? Ajustes domésticos, aí, Tati, então, casa 4, né? Então, é um tempo que a gente passa a ter um ciclo novo nesse momento. E até pelo fato do Sol estar em Libra, dá uma clareada, dá uma escancarada diante de questões de relacionamentos também e de convivências. A gente dá uma contrabalanceada no que a gente tem que lidar com as relações. Então, o tempo de Sol em Libra é importante para esse tipo de posicionamento também, para essa época, né? Essa época E como é um signo cardinal, envolve inícios em geral para algum movimento, para algum fluxo de situação também. Então, vale essa reflexão. O que mais aqui? A gente falou que é o equinócio, né? O tempos iguais. Então, vale lembrar a linha do Equador. A linha do Equador é como se fosse a projeção do céu para Áries e Libra. A linha de Capricórnio é a linha do Equador, a trópico de Capricórnio, quando começa o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E quando começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul é a linha de Câncer. Então, esses são signos cardinais. Libra é um signo cardinal e começaremos quarta-feira. Bem-vindo, librianos. Saudações aos librianos queridos. Ou só para o signo de Libra mesmo? Deixa eu ver, Fernanda, a sua pergunta. Isso mexe com quem tem lua na 7, mas em Leão? Não, Fernanda, então, se a lua em Leão não é necessariamente direta, não. Então, pega a área de Libra, basicamente do signo de Libra. Então, você observe a região de Libra no seu mapa, ali por 9, 10 graus, que é onde vai acontecer a conjunção Sol-Marte mais daqui uns dias. Então, até lá já começa a ter um movimento. Provavelmente deve ser a casa 9. Se você tem a 7 em Leão, tá? Provavelmente ou é a 8 ou é a 9. Então, questões que envolvem essas áreas aí, conhecimento, fé, crenças, parte espiritual, tá? Glau, saudade de você, Glau. Só Marte e Mercúrio farão conjunção junto no nono. Pois é, tem que ver a casa que é o Glau, né? Então é um tempo que vai mexer com essa casa dessa região aí, né? Um start aí. E depois tem Mercúrio retrógrado aí, tá? Mais pra frente a gente vai falar de Mercúrio junto com esse Marte e com esse Sol em Libra na outra semana, tá? Isso, Fernanda, é a 9, a região de Libra do seu mapa, tá? Então é estudos, conhecimentos, pode planejar viagem, pode mexer com alguma parte burocrática ou jurídica, contatos à distância é interessante também, bom para
Se você, por exemplo, trabalha com alguma questão de conhecimento, mentoria, ou que você possa atualizar, aprendizado também é interessante. Então, time dá um start aí, certo? Então, Libra devidamente explicado e mencionado. Falamos do céu da semana agora. Quinta-feira, dia 23, tem Vênus oposição a Urano. Então, Vênus oposição a Urano é um aspecto desafiador na questão de relacionamentos. Então dá uma tendência de algumas rupturas, dá uma tendência de desprendimento. Né? É quando o Libra começa aos 15 graus de uma casa e fica os outros 15 na próxima casa, qual casa é mais influenciada por Libra estando exatos a 15 graus de cada casa? Então, a conjunção, provavelmente esse movimento de Libra é no começo de Libra, então é a casa anterior a onde começa esses 15 graus, tá? Obrigado você, Fernanda. Então observa antes da casa do que começa, a casa de Libra que começa, né? Então ela estará na casa anterior, provavelmente na casa que começou Virgem. Então o que tiver no começo de Libra ainda vai ser a casa afetada por essa conjunção de Sol-Marte, tá? Por esse movimento, tá? Mais para frente vai pegar a casa de Libra que começa Libra, tá? Mais para frente, mas por enquanto é a casa anterior, tá bom? Por enquanto é a casa anterior, certo? Então, boa noite, Solitude, bem-vinda. Então, gente, quinta-feira temos Vênus oposição a Urano, então é um desafio para a gente lidar com questões de relacionamento que estão numa certa mesmice, é sair de um padrão, é quebrar um certo paradigma. Né? Boa noite, Adriana, bem-vinda. Então, Vênus oposição a Urano, a gente passa a ter uma reflexão daquelas relações que são reais e que são virtuais demais. Então, nesses tempos aí de relações virtuais, de contatos à distância, a gente tem que ponderar e não dar o mesmo valor ou a mesma atenção para quem fica muito no virtual e não tem o mesmo contato tão próximo quanto que a gente dá para as relações reais. Tá? Obrigado você, Solitude. Então, essa oposição Vênus-Urano é um exercício também para a gente situar a nossa convivência, a nossa maneira de lidar com certas posturas diante de relacionamentos e também desamarrar estas, sair de um certo padrão, né? Libertar-se de certas mesmices. Tá? Então tem esse tempo, Libra, casa 5, Urano e Plutão retrógrado. Não, isso é o de menos, Fabiano. Planetas lentos retrógrados é o de menos, só se tiver oposição com o Sol, como eu já falei outras vezes. Tá? Então esse tempo de Vênus oposição a Urano é um exercício aí para a gente entender um pouco as excentricidades das pessoas também. Do mesmo modo que Mercúrio e Plutão é um exercício para a gente entender a compreensão de preconceitos. Né? Será boa para o meu time? Vitória? Não sei nem se o mês ou se o ano será bom para o seu time, seu Thiago. Tá? Mas em relação a esse aspecto de Vênus com Urano, é um exercício para a gente poder compreender certas excentricidades, entender o lado diferentão dos outros e não apontar tanto assim, né? O Thiago, ele gosta de causar, né? Não, você não sabe para que ele torce, Ana, você não sabe. Então, Vênus está na minha 1 e Urano na 7. Se divorciou essa semana, Manuela, olha que interessante. Então é isso. Mas Vênus natal na 1 ou Vênus está passando pela sua 1? Então, essa questão Vênus-Urano, ela é muito importante para a gente também meio que desvincular de padrões de relacionamento ou de situações que envolvem certos relacionamentos. Tem Vênus, Marte, Nó do Norte, Urano, Nascimento Escorpião, 2 estéreos, né, na casa 4 em Libra. Então, esse tempo impacta essas posições de casa 4 que vão marcando esse tempo, Tati. Tá?
Ju Flora, Vênus oposto a Urano no início do Sol em Libra, para dar aquele choque na revolução dos relacionamentos. Também, o Ju, né, envolve esse período libriano que começa, né, e ainda com Vênus oposição a Urano. Então não tem muito... é, tem muita complacênciazinha, não, né? Claro que a gente vai ser convidado a compreender o lado diferente dos outros, né? Um exercício para a gente poder lidar com as diferenças e tal, mas aqui, ó, Vênus-Urano, ó, Vênus a 14 de Escorpião e Urano a 14 de Touro, olha lá, oposição Vênus-Urano na quinta-feira, né? Então é esse tempo do dia 23 de setembro, mas eu falo, gente, que essa oposição ela é exata na quinta-feira, tá? Mas, por exemplo, se eu voltar os dias, ó, vou voltar dia 22, ó, vou voltar dia 21, né? Já vale para a semana toda, tá? Tá tendo oposição, tá na tolerância da oposição. Então, o tempo que a gente já na semana pode perceber é como a Manu falou. Ela já viveu algumas situações aí marcantes de relacionamento, né? Impactando o ritmo de vida, né? É uma pega e desapega, Fernanda. É isso aí. É uma pega e desapega. É um exercício de sair de certos paradigmas, de certos padrões, né? Então é um momento aí de compreensão das diferenças. Que mais? Período para observar o quanto certas relações são reais ou virtuais e não darmos o mesmo peso e medida. Então, quem está naquele flerte, naquela paquera, né, não sai do virtual, fica naquela conversinha, não rola o encontro, ou não tem uma coisa do contato, ou fica só naquele chove e não molha. Então, tempo de definir isso, de pôr um certo, né? O troféu treta da semana vai para a oposição Vênus-Urano. Ju, também, e Mercúrio-Plutão, né? Então é um exercício do compreender o estilo e também o lado diferentão das pessoas. Às vezes a gente também é testado um pouco o nosso lado de preconceito, mesmo nessa oposição também. Né? Tem umas tretas astrológicas na semana, como não? Né? Não é só as flores da primavera, né? Nem tudo são as flores da primavera, né? Então tem essa questão. O que mais de Vênus-Urano? Evitar exaltações por grupos sociais como WhatsApp ou de internet que não tenham tanta importância real. Isso é importante, gente. Muito trololó. Sabe o que é trololó, né? Lembra no Nordeste, lá na novela da Tita? Deixa de trololó, né? Trololó é muita conversinha fiada. Deixa de trololó, né? Se o Thiago tiver aí, ele deve saber o que é trololó. Tem muito trololó, muita conversa, né? Que não vai de nada, conversinha fiada, conversa mole. E a gente perceber que essas coisas de WhatsApp, enrolação, né, Tati? Né? Então essa questão da gente meio que não ficar perdendo tempo com as questões do WhatsApp, né, com as questões... Vênus em Escorpião está mexendo com isso. Isso, Tati, Vênus em Escorpião também. Né, essa questão do lado mais profundo, íntimo das questões. E quando Vênus faz oposição a Urano, mesmo as questões de virtuais, grupos de WhatsApp, essa questão tecnológica, né, é um aspecto desafiador para as questões financeiras coletivas. Então, mercados de tecnologia podem ter oscilação, podem ter algum contratempo. Né? Lembra do trololó, Fabiana? Deixa de trololó, mulher. Né? Então, tem essa questão. Para quem lida com bitcoins, para quem lida com finanças tecnológicas ou mercados de gastos que envolvam tecnologia, contratempos com computador, tem essa oposição Vênus-Urano, né? Vocês estão rindo do trololó, né? Então, oi Tati, bem-vinda também. Então é um momento em que essa oposição vale para uma ponderação com que envolve despesas ou contratempos com coisas do virtual também e com
os mercados, né, de tecnologia que podem ter algum impacto mais marcante num coletivo. Para quem é da área financeira, é um tempo de ponderação com o que envolve tecnologia, o que envolve os sistemas no geral. Então, aqueles vínculos que não tiverem tanta importância vão precisar de mais contato físico, ou pelo menos não termos a mesma medida do que é real e do que é virtual. Né? Então, às vezes, a gente fica muito dando corda para contatinho, conversinha de WhatsApp, gente que a gente não conhece tanto pessoalmente, não gastar tanta energia com isso não. Né? Às vezes, romper mesmo quem não agrega. Tá? Então, melhor não pedir Pix nessa semana. Né? Não é que não é nem tanto pela questão do sistema, né? Às vezes por algum contratempo, um equívoco, né? Às vezes você manda. Outro dia eu recebi um Pix de um cara de um cara chamado Guilherme Salviano. O cara tinha o mesmo nome que eu e a mesma conta. E o e-mail era parecido, então o valor veio para minha conta. Né? Então ele mandou e-mail dizendo que ele tinha o mesmo nome que eu, tal. Era um aspecto tenso de Mercúrio com Urano. Eu vi que não era trote, não era problema e devolvi e tal. De vez em quando acontecem uns contratempos tecnológicos aí em tempos de Vênus-Urano. Tá? Então é um momento que vale essa condição. Então algumas oscilações nas bolsas também que podem continuar marcando a semana. E para terminar o céu da semana, temos um aspecto de Marte com Urano, um trígono Marte com Urano. Perdão, corrigindo. Marte-Saturno. Eu falei de Vênus oposição a Urano, que fez o aspecto que a gente acabou de falar. O que faz com Marte é Saturno, trígono de Marte e Saturno. Trígono de Marte e Saturno ao final da semana, mas que já vale para toda a semana também, e é importante para disciplina, para organizar coisas, para direção de projetos. Né? Adorei romper, não romper por romper, mas se não está agregando. É isso, Fernanda, se não está agregando, ó, você finir, né? Então, libertas, né? Então, siga o seu prumo. E Marte, bom aspecto com Urano, aí o final da semana, mas com mais ênfase aí do meio da semana em diante também. Marte trígono com Saturno, perdão. Marte trígono com Saturno. Todo aspecto com Saturno é ótimo. O bom aspecto com Saturno é importante para as questões de longo prazo, para a gente poder dar direção a objetivos. Estou aceitando de banco de depósitos por engano na minha... Tá. Eu também. Então vai valer a pena. O Marte em bom aspecto com Saturno vale muito para disciplina. Olha lá, Marte a 6 graus, né? Deixa eu ajeitar para o final da semana. Marte a 7 graus, Saturno a 7 graus de Aquário. Então, trígono Marte e Saturno é positivo para tudo que envolver, olha lá, Marte em Libra, Saturno em Aquário a 7 graus. Então, tudo que envolver disciplina, foco, metas a longo prazo. Marte, bom aspecto com Saturno, é aquele reboque do pedreiro na parede, sabe? Aquela massa, aquela mão de massa, aquela mão de tinta a mais, dá uma estruturada melhor. Então, o que servir para estruturar melhor, para médio e longo prazo, é muito bom. Então, projetar metas, você coloca uma meta para um trabalho, um cronograma, tudo que envolver uma disciplina é muito valioso em bom aspecto de Marte com Saturno. Tá? E também para a gente poder lidar de forma especial com as questões que requeram uma disciplina, que requeram uma organização. Né? Então é uma sistemática para certas ações, colocar regras, colocar um lado de disciplina. Né? Então, como diria letra de Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Né? Então vale um contraponto aí para botar uma sistemática, uma ordem. Bom para concluir coisas que já vêm de um certo tempo. Né? Para artesãos também é bom, terapias, astrologia e yoga para artesãos também é bom.
É bom para quem está começando uma ginástica, para quem está começando academia, ou para quem está retomando, né? Colocar aquelas metas, colocar uma, né? Para quem está malhando, para quem. Valderez, bem-vinda! Para a gente poder lidar melhor com o ritmo, né? Da disciplina, das coisas que a gente faz, né? Você lembrou dessa música, Fernanda? É disciplina, Legião Urbana, né? Disciplina, liberdade e compaixão, é fortaleza. Então, Marte Trígono com Saturno é isso, dar foco ao que é essencial, gerar uma disciplina para novos tempos, para as metas, para aquilo que a gente possa dar mais dedicação, mais prática para os a gente ganha condição para planejar algo de médio e longo prazo, especialmente no final da semana. Que mais? Dá um certo freio, um melhor padrão para aquilo que vinha um pouco desorganizado. Para retomar, fisioterapia, ótimo, tá? Muito bom. Demorou, né? Uma semana com Marte, bom aspecto com Saturno. E Saturno é associado no corpo, na astrologia, ele é regente de Capricórnio. Ele é associado aos ossos, à pele, cartilagem. Né? Então é bom sim, tá? Para físio, melhor ainda. E com bom aspecto Mercúrio-Júpiter também, né? Júpiter é bom para dar uma alongada, para a gente poder, né, dar uma oxigenar a mente, né? Também para lidar com algo que agregue o mental de maneira positiva. Tá? E para Marte e Saturno, para a gente concluir, ele vale para essa condição do um planejar a longo prazo dos temas em geral, especialmente trabalho, assuntos profissionais, objetivos, né? E levar mais a sério, assumir algumas responsabilidades que a gente está ali meio titubeando, ó, acho que agora eu vou fazer, agora é a hora, eu vou fazer isso, tem medo, vai com medo mesmo, né? E simbora. Tá? Tempo de assumir responsabilidade das atitudes. Ó. Tá? E você acha mesmo que sendo um aspecto fluido, esse Marte e Saturno pode gerar uma certa ansiedade? Pode sim, Flória. Porque sempre os dois planetas conversam, eu sinto isso, eu preciso fazer para ontem. Aí é algo do teu mapa, né, Ju? A gente tem que ver o que é o para ontem dentro do seu mapa. Não tem Urano aí mexendo com a jogada, não tem um Marte Urano, se não tem alguma coisa com Urano, né? Alguma coisa para depois de, né? Mal terminou o almoço, tá pensando no almoço da semana que vem. Mal acabou a feijoada da quarta, tá pensando na feijoada do sábado, tá? Sim, Plutão e Saturno em Caprica, passando na minha casa, pois é, tá. Saturno, Plutão em Capricórnio na minha 12 me trouxe umas cartilagenzinhas mal trabalhadas também no passado, tá? Então, fisioterapia nesse tempo de Marte, Trígono com Saturno é ótimo, tá? Um período assim para começar ou para retomar, excelente, vai que a retomada tende a ser proveitosa, tá bom? Então, pessoal, este é o céu da semana de 19 a 25 de setembro. Vai começar aí o período libriano na quarta-feira. Quero desejar uma ótima semana a todos, uma ótima primavera a quem está no hemisfério sul, um ótimo outono a quem está no hemisfério norte. Você é ariana com Marte em Capricórnio, Joá, tem que ver Urano, onde é que está. Bom, você já é ariana, então a conversa já resolve aí, né? Vale a atenção. Marte e Saturno, então, quando os dois fazem aspecto, está explicado, Ju, está explicado, está explicado. Está mais que explicado. Mas com Marte e Saturno é interessante para alinhar as atitudes, para mesmo com a ansiedade você conseguir dar uma direcionada legal, certo? Então, pessoal, a outra arena com Marte em Peixes. O pessoal está animado, o pessoal está animado. Boa semana, Fernanda, boa semana, Fá, boa semana, Érica, boa semana geral, galera. Agradeço a atenção de todos. Ótima primavera para quem é de primavera, ótimo outono para quem é de outono. Abraço a todos. Tudo de mais feliz.